ela já tem uma aula gravada, tá? E aí, essa aula gravada, ela já se encontra no primeiro encontro, tá? Na forma de link de vídeo no YouTube. Então, vocês já podem assistir esta aula que está gravada lá, ok? É só ir no Ave e acessar o link. Essa aula que foi gravada se refere à semana passada e refere-se também ao conteúdo inicial, aos 6 primeiros slides desse material. Além disso, todo esse material, slide, tudo já está disponível para vocês via sistema. Fique à vontade, tá? Para qualquer momento interromper a aula, fazer questionamento, pergunto, estou aqui à disposição. E esse semestre nós vamos estar trabalhando nessa metodologia remota. A disciplina, ela tem uma parte prática, então possivelmente nós vamos nos encontrar em algum momento, né? Talvez daqui 2, 3 semanas, em aula prática para que a gente possa executar algumas atividades referente ao conteúdo. Então, quando nós falamos na química farmacêutica, nós sabemos que a química farmacêutica ela é uma ciência teoricamente responsável aí pelos estudos da estrutura de medicamento e, sem dúvida, tem como objetivo a busca de novos medicamentos. Quando nós pensamos em buscar novos medicamentos, ou quando a indústria, de modo geral, pensa em buscar novos medicamentos, existem alguns fatores que levam a essa busca de medicamento. Em que sentido? Os 3 principais fatores que faz com que a indústria busque medicamentos estão associados a curar doenças, melhorar terapias e diminuir efeitos adversos e fatores econômicos. Quando nós pensamos nessa característica de curar doenças, isso está relacionado ao quê? Nós sabemos que existe muitas doenças, turma, de modo geral, que não há uma cura, até uma situação de tratamento, mas não há cura. E muitas vezes tem doença que não tem nem medicamento específico para o seu tratamento, né? Um exemplo aí que nós estamos vivendo da pandemia, o Covid-19, que não existe um medicamento específico, não existe um tratamento teoricamente voltado diretamente para o vírus e ainda não tem a resolução dessa situação. Então, quando se fala ou quando se pensa em buscar novos medicamentos, nós temos uma gama de fatores que está associado principalmente em curar a doença. É importante nós compreendermos que quando nós falamos em medicamento, aí vem de um conceito muito importante, o medicamento ele o medicamento ele é um produto tecnicamente elaborado, é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado e basicamente o medicamento tem algumas finalidades. Dentre essas finalidades, o medicamento ele tem a capacidade de favorecer a profilaxia, que seria a prevenção, e aí exemplo de medicamentos que pode prevenir, nós temos aí vacina. O medicamento ele pode ser paliativo, ele só minimiza determinada situação, como por exemplo a morfina, que está associado a minimizar dores. O medicamento ele pode ser curativo, como por exemplo quando você tem alguma infecção ocasionada por bactéria e você toma um antibiótico, nesse momento o antibiótico ele tem um perfil curativo, e também o medicamento ele pode ter uma característica para fim de diagnóstico. Quando nós falamos que o medicamento ele é usado para fim de diagnóstico, eu posso citar como um exemplo o Bisacodyl, que é o Lactopurga, que muitas vezes é indicado em pessoas que vão fazer, por exemplo, a colonoscopia, né? E aí precisa se tomar, por exemplo, um laxante algumas horas antes de realizar a colonoscopia para esvaziar o colo, para esvaziar o intestino. E aí, diante desse conceito que eu comentei para vocês aqui de medicamentos, nós temos aí essa importância associada à cura, né? A indústria ela sempre está buscando novos medicamentos, novas substâncias com o intuito de curar as doenças que vão surgindo,
né? E também sempre mostrar, procurar medicamentos que visam curar doenças que ainda não têm uma cura ou um tratamento específico. Contudo, vale muito a pena comentar para vocês que quando nós pensamos em curar a doença, gente, ou a indústria pensa nesse sentido, eu quero que vocês entendam que a indústria, ela não é considerada a boazinha, porque ela pesquisa novos medicamentos, que ela está atrás da cura da doença. A indústria, ela faz isso, a indústria farmacêutica, ela faz isso, gente, com o intuito de obter lucro, tá? Não acha que, por exemplo, essas empresas que estão, essas indústrias farmacêuticas que estão desenvolvendo a vacina para a Covid, elas estão fazendo isso para um bem da humanidade. Isso daí vem indiretamente, mas o principal fator que está associado à produção é literalmente ao ganhar dinheiro, tá? E um outro fator associado à busca de novos medicamentos é a melhorar terapias e diminuir efeitos adversos. Quando nós pensamos em melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, está em que sentido? Quantos medicamentos, Thomas, que nós temos no mercado, e esse medicamento, ele pode ter um efeito terapêutico adequado, ele é importante para determinada doença, contudo, ele pode levar a alguns efeitos adversos. Ou, muitas vezes, eu tenho um medicamento que é interessante, que é bom, mas ele tem algo que acaba sendo incômodo para o paciente. Nesse sentido, a gente pode melhorar terapias. Quantas vezes vai surgindo novos fármacos no mercado da mesma classe farmacológica e muitas vezes não tem muita diferença. Essa diferença pode ser um efeito adverso que já não tem, ou é menor, ou é porque em vez de tomar 2 vezes aquele comprimido, aquele medicamento só se toma só uma vez, porque até isso vai facilitar na adesão terapêutica do paciente. Olha como, por exemplo, nessa questão de diminuir efeitos adversos. Quando nós pensamos no captopril, por exemplo, que o captopril é um antipertensivo, ele é inibidor da enzima conversora de angiotensina 1 e, sem dúvida, é um dos fármacos antipertensivos mais bem difundido e mais prescrito e dos mais comercializados, tá? Antipertensivo. Só que nós sabemos que o captopril, ele leva alguns efeitos adversos muito comuns. E um dos principais efeitos adversos do captopril se chama a tosse seca, né? A pessoa, ela apresenta como se fosse uma tosse de cachorro. Nesse contexto que eu estou comentando aqui para vocês, em relação a essa tosse seca, isso, apesar do captopril ser uma substância muito boa, importante para esse tipo de tratamento de patologia, ele causa esse efeito. Nesse sentido, foram pesquisar substâncias semelhantes ao captopril ou desenvolver substância semelhante que pudesse diminuir esses efeitos adversos, como, por exemplo, nós temos aí o enalapril. O enalapril, ele é tão bom quanto o captopril e tem menos efeitos de tosse ocasionada no paciente do que o captopril, tá? Um outro exemplo associado a melhorar terapias e diminuir efeitos adversos, nós temos aí a cimetidina e a ranitidina. A cimetidina, a ranitidina, ela pertence à classe, gente, dos bloqueadores dos receptores H2 de histamina. Esses receptores, eles são responsáveis por ajudar na produção do suco gástrico, tá? Então, quando eu falo que a cimetidina e a ranitidina bloqueiam os receptores de histamina H2 no estômago, significa que diminui a produção do suco gástrico. E, diante disso, esses fármacos, eles são muito bem usados para gastrite e úlcera. O primeiro fármaco, basicamente, desta classe que eu comentei para vocês, foi a cimetidina. Um excelente fármaco, contudo, ela leva a vários efeitos adversos. Entre esses efeitos adversos, nós temos aí desordem do metabolismo hepático, e isso faz com que ocorra interação com vários medicamentos, com vários fármacos, e também a cimetidina, ela pode levar a ginecomastia e galactorreia em homens, ou seja, o aumento de mamas e secreções em homens. E aí, diante disso, esse medicamento, apesar de ter sido muito usado, e hoje já não é tanto, principalmente em nível comercial, mais hospitalar, foi desenvolvida a ranitidina. A ranitidina, em relação a esses efeitos adversos, acaba tendo menos ou não tem do que a cimetidina.
Contudo, nós sabemos que recentemente a cimetidina foi retirada do mercado, né? Porque foi provado que o uso contínuo dessa substância, da ranitidina, até 5 anos, pode desenvolver algum tipo de câncer, porque no processo de metabolismo acaba produzindo uma substância nitrosamina que pode ser cancerígena, tá? Mas a indústria tem esse objetivo de pegar um fármaco, uma classe, tentar desenvolver uma outra substância que possa favorecer esse processo aí de minimizar os efeitos adversos, como também na melhoria de terapias. Um outro motivo que está associado à busca de novos medicamentos pela indústria farmacêutica está associado aí, gente, ao fator econômico. Quando nós pensamos em fator econômico, é muito importante vocês compreenderem que a indústria ela não pesquisa novos fármacos porque ela deseja, por exemplo, diminuir os preços de medicamentos. Não. A indústria ela busca por novos medicamentos, por novos fármacos, para melhorar o seu arsenal, o seu catálogo, para ser competitivo no mercado. E, óbvio, para melhorar as condições da empresa, mostrar que a empresa tem uma rentabilidade e quem produz novos medicamentos acaba pedindo patente, acaba tendo registro e detendo aquela substância por anos e, consequentemente, ganhando muito dinheiro, porque uma vez que tem a patente, somente aquela empresa pode produzir aquela substância e ela coloca o valor, teoricamente, que ela deseja. Turma, alguma dúvida? Estão conseguindo me escutar direito? Fica à vontade se quiser falar, tá? Tá dando para ouvir direitinho. Tá certo, Bruno, obrigado. E aí, nesse contexto, turma, o que eu vou comentar para vocês? Alguns aspectos associados à busca desses novos medicamentos, tá? Em que sentido? Por exemplo, a indústria, de modo geral, quando se vai buscar novo medicamento, que o objetivo é curar ou controlar a doença, eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Olha a quantidade de doenças ou de problemas que nós temos associados à saúde que ainda não tem uma resolutividade, ainda não tem uma resolução propriamente dito. Nós temos aí, por exemplo, a dengue, a zika, a chikungunya, que de modo geral não existe uma cura para essas doenças no sentido de a pessoa adquirir e tomar um medicamento específico, né? Geralmente quando a pessoa pega a dengue, a zika, a chikungunya, se tem medicamentos paliativos ou para minimizar os sinais e sintomas, tá? A gripe aviária, a gripe suína, a gripe associada, por exemplo, ao Covid, né? Esse vírus, nós não temos ainda, teoricamente, não temos ainda medicamento para curar, nós temos muitas vezes só para controlar. Falando do HIV, né? Hoje nós sabemos, gente, que para o tratamento do paciente que convive com HIV não existe teoricamente uma cura, apesar de nós estarmos chegando bem próximo disso, né? Mas existem medicamentos que controlam a doença, que são chamados os TARA, que são os tratamentos altamente ativos ou tratamento antirretroviral altamente ativo, tá? E se vocês forem pegar, por exemplo, o primeiro fármaco usado para o tratamento do HIV, que é o AZT, que é a zidovudina, ele foi basicamente elaborado foi lançado entre 1988 e 1989, ou seja, tem 32 anos. Turma, comparada a 30 anos atrás, que não tinha quase medicamento específico para o HIV, hoje nós temos medicamentos super importantes, medicamentos que agem de uma maneira tão específica, inibindo tanto a replicação viral, como também diminuindo os efeitos colaterais.
tá? Contudo, nós temos o controle da doença, nós temos o tratamento em si, mas nós não temos ainda a cura. E, consequentemente, a indústria farmacêutica, ela está buscando sempre isso, a cura dessas doenças, principalmente de agravos, tá? Principalmente de agravos. Gente, em relação ao ebola, quando nós pensamos em relação ao ebola, quantas pessoas morreram por estar contaminado com o vírus ebola, porque não existia, teoricamente, um medicamento específico, mas, basicamente, há algum tempo atrás, quase 2 anos atrás, tem algumas drogas que já tiveram uma atividade e já foi constatado aí um efeito de inibição do vírus ebola, tá? Mas demorou-se muito tempo. Um dos medicamentos bastante eficazes associado aí a essa questão do vírus ebola, que já foi utilizado, nós temos aí o Remdesivir, tá? E aí é um dos fármacos usados. Então, um dos primeiros motivos do uso de novos medicamentos para a busca de novos medicamentos é curar ou controlar a doença. O outro motivo, que aí eu vou contar alguma história para vocês aqui, que está associado ao motivo de buscar novos medicamentos, é diminuir os efeitos colaterais ou melhorar terapias, que inclusive eu já comentei aqui para vocês alguns exemplos, como da cimetidina e do captopril. Mas eu trago para vocês um dos exemplos clássicos associado à química medicinal, à química farmacêutica, que está associado à diminuição dos efeitos colaterais e, consequente, melhoria de terapias. Todo mundo, com certeza aqui, já ouviu falar do ácido acetilsalicílico, que é o famoso AS, tá? Ou aspirina, tá? O nome comercial. O ácido acetilsalicílico, gente, é um dos fármacos tão antigos, na verdade. Lá mais na frente da minha disciplina, da minha aula, eu vou comentar para vocês as moléculas pioneiras da química farmacêutica, da química medicinal. Quando eu falo moléculas pioneiras, eu estou me referindo às principais moléculas que teve um impacto na história, né? E aí nós temos basicamente 3 moléculas que são importantíssimas, que fez revolução em tratamento e cura de doenças, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, né? A morfina, a penicilina, tá? Literalmente, gente, são moléculas assim espetaculares que, quando se descobriram, quando conseguiram começar a produzir essas substâncias que eu comentei para vocês agora, literalmente isso foi um alívio em várias doenças, em vários problemas de saúde voltados para a sociedade. Mas pensando em relação ao ácido acetilsalicílico, será que o ácido acetilsalicílico ele chegou a ser esse medicamento simplesmente porque descobriu-se de um local? Como foi que aconteceu? Então, para a gente compreender, de modo geral, os medicamentos eles podem ser classificados de acordo com a sua descoberta ou sua produção de 3 maneiras. Ele pode ser um medicamento de origem natural, ele pode ser um medicamento semissintético, como ele também pode ser um medicamento sintético. Acredito eu que quando nós falamos esses 3 termos, sintético, natural e semissintético, é bastante compreensível. Em que sentido? Uma vez que o medicamento ele é de origem natural, significa que a sua estrutura base ou a sua estrutura total vem de algum produto natural. Ou seja, pode vir das plantas, pode vir do animal, pode vir dos micro-organismos, pode vir do reino mineral, tá? Quando nós falamos em medicamentos semissintéticos, é que uma parte dessa molécula é baseada em uma estrutura que foi descoberta na natureza e a outra parte modificada em laboratório. E quando nós falamos que a substância ela é de origem sintética, nós nos referimos que a substância basicamente ela é produzida, né? Toda a sua molécula foi produzida por processos experimentais e computacionais dentro de um laboratório. Em relação ao ácido acetilsalicílico, gente, ele é considerado uma substância semissintética. Significa o quê? Que antes de desenvolver o ácido acetilsalicílico, descobriu-se uma outra substância que levou à base do AS. E da onde é que vem essa substância? Hoje, o que nós temos do ácido acetilsalicílico, gente,
é basicamente oriundo, né, de uma planta chamada salgueiro. A casca do salgueiro branco já era usada há milhares de anos pelos herbalistas da época para uma variedade de doenças. Primeira coisa, é muito importante nós compreendermos como é que o AS ele vem da casca do salgueiro branco, que é uma planta aí, de modo geral, europeia, asiática, tá? Não é muito comum, não, teoricamente não é do nosso país, não é da nossa região, tá? Basicamente, quando nós pensamos no uso de produtos naturais, de planta, pela população, nós sabemos que isso tem a ver com a experimentação, a observação, e já relatava há milhares de anos que fazer o chá da casca do salgueiro branco tratava dores e febre. É importante compreender que, quando eu falo que o salgueiro branco era utilizado para uma variedade de doenças, tem um motivo. Gente, o ácido acetilsalicílico ele é um anti-inflamatório não esteroidal. E aí, quando nós pensamos em anti-inflamatório não esteroidais, de modo geral, esses fármacos eles têm alguns perfis de efeito farmacológico. Geralmente, os anti-inflamatórios não esteroidais eles podem ser anti-inflamatório, analgésico, antipirético ou antitérmico e também antiagregante plaquetário ou antiplaquetário, que é no caso do ácido acetilsalicílico. Por isso que eu falo que já era utilizada a casca do salgueiro branco, onde tem a substância base para o ácido acetilsalicílico, para várias doenças, porque basicamente todas as doenças acabam levando a um processo inflamatório que leva a esses sinais e sintomas conhecidos da inflamação, que são chamados sinais cardeais da inflamação. Entre esses sinais, nós temos aí a febre, a dor, o edema, o rubor e a perda da função, tá? Então, por isso que ele era tão utilizado, basicamente, para todos os problemas dessa época, era utilizado o chá da casca do salgueiro branco, porque todas as doenças, de modo geral, podem levar a esses aspectos. Gente, e o uso, né, da casca, da casca, do chá da casca do salgueiro, não é tão recente. Olha só, desde a época de Hipócrates, ou seja, mais de 2.400 anos atrás, já se existia relato na China e na Europa do uso do salgueiro branco, tá? Para aliviar as dores e a febre. Aí vocês podem se questionar, mas o Elis, como é tão antigo o salgueiro branco, como é que o ácido acetilsalicílico, teoricamente, não foi descoberto, não foi desenvolvido desde sempre? Porque nós temos que entender, gente, que essa questão de descoberta de fármacos, essa questão de estudos de moléculas, está associada também a uma evolução química e fisiológica. Em que sentido? Há muito tempo atrás, se utilizava muitas plantas, muitos produtos naturais para tratar a doença, mas até então sabia que tinha uma atividade, mas não sabia por que tinha essa atividade. Eu não sei se aquela planta tem atividade, mas eu não sei por quê. Porque para eu descobrir, eu preciso de quê? Isolar a substância, descobrir qual é a substância, fazer testes clínicos, pré-clínicos, estudar. E os recursos químicos, fisiológicos, a observação clínica, ela é muito nova, tá? Então, ainda nesse contexto associado aqui ao salgueiro, olha só, sabia-se que depois de algum tempo, depois dessa evolução química, soube-se que na planta salgueiro há uma produção de uma substância chamada salicilina. E é essa salicilina que faz com que tenha o efeito farmacológico. Então, essa substância salicilina, olha o nome, a substância salicilina é a que está presente na planta salgueiro, certo? E qual é o efeito que essa salicilina faz no indivíduo farmacológico benéfico? É anti-inflamatório, antitérmico, analgésico. Contudo, pessoas que tomavam demais o chá do salgueiro ou a salicilina, consequentemente, apresentavam muitos efeitos adversos. E em relação aos efeitos adversos, nós temos aí a irritação gástrica, a úlcera, dores de cabeça, acidente vascular cerebral, tonturas, zumbidos, confusão mental, sudorese, sonolência, náuseas,
vômito, hiperventilação, distúrbio do sistema nervoso. Ou seja, a salicilina, gente, ou o chá da casca do salgueiro, leva a muitos efeitos adversos, tá? Muitos efeitos adversos. E aí, com a evolução da química, com estudos de moléculas, de estrutura, a relação dessas estruturas com a atividade farmacológica ou com as atividades toxicológica, perceberam que existia um motivo da salicilina ser tão tóxica. E aí eles começaram a modificar a estrutura química da salicilina até desenvolver o ácido acetilsalicílico. Mas qual era o intuito de desenvolver o ácido acetilsalicílico? Para diminuir efeitos colaterais presentes pela salicilina. Aí vocês podem se questionar. Mas, Welson, o ácido acetilsalicílico, o AS, gente, ele tem uma probabilidade grande de levar à irritação gástrica, a ter úlcera, pode levar à acidose metabólica e ter hiperventilação. Ele pode levar quase que todos esses efeitos adversos que a salicilina leva. Isso é verdade. A diferença é que a salicilina leva muito mais rápido e com doses bem menores do que o ácido acetilsalicílico. Então, mesmo que o ácido acetilsalicílico possa levar esses problemas também, é importante entender que para isso acontecer, precisa de uma superdosagem. Já a salicilina não precisava dessa superdosagem. Vale a pena eu comentar aqui para vocês, turma, dois conceitos muito importantes quando a gente pensa em medicamento, né? Que é efeito adverso ou reação adversa e efeito colateral. Quando nós pensamos em efeito adverso ou reação adversa, eu estou me referindo a algo que acontece ao organismo que é maléfico, tá? Que é nocivo. Já quando eu falo efeito colateral, pode ser teoricamente um efeito benéfico ou um efeito maléfico, tá? Só para modo de curiosidade para vocês conseguirem compreender esse contexto. Turma, só um momento, deixa eu só retroprojetar de novo os slides que eu acho que travou aqui. Só um momento. Gente, toda essa parte inicial aqui, até o sexto slide, até aqui, ela foi uma videoaula, tá? Tá gravada, está disponível no primeiro encontro de vocês. Então, depois vocês dão uma assistida nessa aula, para complementar o que eu falei para vocês aqui. Certo, turma? Então, ainda nesse explicando alguns exemplos, na verdade, dando alguns exemplos associados ao motivo de buscar novos medicamentos, e entre esses motivos encontra-se a melhoria de terapias e diminuição de efeitos adversos, eu continuo ainda a falar do ácido acetilsalicílico, né? Quero que vocês entendam que o ácido acetilsalicílico, ele foi produzido, ele foi sintetizado a partir da salicilina, tá? E quando nós pensamos nessa salicilina, nesse ácido acetilsalicílico, é importante compreender que existe alguns que nós temos alguns pesquisadores importantes, né,
que foram os que basicamente pioneiros nessa busca aí pela síntese do ácido acetil salicílico, que é, por exemplo, aí o químico alemão Felix Hoffmann, que foi bastante importante para essa característica, tá? E aí eu quero que vocês observem a estrutura que tem aí no lado, tá? Observe que nós temos uma estrutura, que essa estrutura, de modo geral, ela tem um número 14, que é a primeira estrutura, e tem uma outra estrutura que ela é o número 15. Em relação à primeira estrutura, essa daí, que é a número 14, turma, é a estrutura da salicilina. É a estrutura da substância que é encontrada na planta salgueiro. E a partir dessa estrutura foi que desenvolveu o ácido acetilsalicílico, certo? Se vocês observarem, em relação aí, o ácido acetilsalicílico, da salicilina, ou seja, do 15 para a 14, vocês podem observar que existe aí uma pequena semelhança e diferença, né? Observa na imagem 14 que nós temos aí, teoricamente, nós temos um anel aromático, tá? E ligado a esse anel aromático, nós temos um ácido carboxílico, tá? Observa aí que o ácido carboxílico, gente, seria esse carbono ligado à dupla O e o carbono ligado a uma hidroxila. E mais do lado direito, ainda na molécula 14, que vocês vê essa cadeia cíclica fechada aí, com vários radicais de hidroxila, de modo geral, esse daí seria um anel glicídico, ou seja, tem um perfil glicídico, tem um perfil associado ao açúcar, tá? E agora, observa a molécula número 15. A molécula número 15, gente, literalmente é o ácido acetil salicílico. Se vocês observarem, nós temos aí o termo ácido acetil salicílico. O termo ácido acetil salicílico, o termo acetil, se refere justamente à entrada desse radical acetil. Observa que aquele anel número 14, o anel glicídico, que é esse repleto de hidroxila, ele se perdeu e foi acrescentado o radical acetil. O que acontece, gente? O ácido acetil salicílico, por ele não ter a molécula glicídica, ele acaba sendo menos irritante para o estômago, tá? E ele facilita mais rapidamente a sua absorção. Absorvendo mais rápido, diminui essa irritação sobre o estômago, tá? E isso é muito importante vocês compreender, porque isso está muito associado em que aspecto? Está associado, turma, à capacidade de a indústria farmacêutica, dos químicos farmacêuticos, em modificar a estrutura quando se conhece os motivos de alguns fatores que levam a efeitos adversos, tá? É só uma curiosidade, né, em relação ao que descobriu aí em relação à descoberta do ácido acetilsalicílico, foi Felix Hoffmann, né, tá? Gente, o Felix Hoffmann, literalmente, ele foi um dos fundadores aí, né, a Bayer, a multinacional Bayer. Só que existem algumas dúvidas, literalmente, se foi Felix Hoffmann que descobriu, né? Tem alguns fatores aí que comprovam que talvez ele pegou a etapa de síntese do ácido acetil salicílico por outro processo, de outra pessoa. Lembrando, gente, que o ácido acetil salicílico ele é um anti-inflamatório não esteroidal, ou seja, não tem perfil
hormonal. É muito comum o uso dele em várias outras doenças, tá? E trata muitas doenças, como, por exemplo, pericardite, febre reumática, a síndrome, a síndrome de Kawasaki, tá? Que essa síndrome está associada basicamente a uma doença que leva à febre e afeta sobretudo crianças, né, em idade inferior basicamente a 5 anos. Alguma pergunta, turma? Vocês sabiam dessa história? Vocês sabiam dessa história do ácido acetilsalicílico, que ele vinha do salgueiro, que era importante da síntese? Eu não sabia, professor. Interessante. E, na verdade, João, quando a gente pensa na química medicinal, na química farmacêutica, nós temos muitos fármacos, gente, que são de origem de produtos naturais. Como, por exemplo, eu comentei para vocês ainda agora em relação ao captopril. Não sei se vocês sabem, mas o captopril, ele é oriundo do veneno da cobra jararaca brasileira. E o captopril foi descoberto, basicamente, por pesquisadores brasileiros. E olha o quanto que esse medicamento é comercializado, é vendido. E foi descoberto do veneno da cobra. Ele é muito antigo, né? E até hoje existe. Ele é muito antigo, mas aí é importante nós também compreender. Talvez, às vezes, quando eu for falar da penicilina, vou contar um pouco mais da história para vocês dela. Mas é importante nós compreendermos o quê? Que muitas dessas descobertas, elas não são só pelo acaso. As pessoas que estudam, que fazem esse tipo de pesquisa, eles têm uma destreza tão importante no sentido de observar e muitas vezes a gente, quem não tem essa experiência, não faz isso. Olha só um exemplo. Os pesquisadores que desenvolveram o captopril, descobriram o captopril, o que foi que eles perceberam? Que basicamente, olha só, que basicamente toda vez que uma pessoa era picada pela cobra jararaca, essas pessoas tinham sangramento ou hemorragia porque tinha um efeito, porque vasodilatava demais os vasos. E aí nós sabemos, se o indivíduo tem hipertensão, um dos objetivos é o quê? Do tratamento é fazer com que os vasos fiquem dilatados, fiquem mais relaxados. Então, os pesquisadores começaram a associar a esse efeito adverso que o veneno ocasionava nas pessoas que eram picadas, com a possibilidade de uma substância que poderia ter um efeito vasodilatador. E, na verdade, descobriram aí o captopril. Mas essa situação poderia passar despercebido, né? Mas aí tem esses pesquisadores para fazer toda essa análise. E o nosso terceiro e último ponto, que explica e justifica por que a indústria busca novos medicamentos, sem dúvida, gente, é o interesse econômico. E quando nós falamos nesses interesses econômicos, gente, literalmente está associado à lucratividade, viu? Lucratividade que a indústria tem. E aí, quando eu me refiro à indústria farmacêutica, eu não estou falando daquele local simplesmente que produz, desenvolve medicamento, não. Eu estou falando desde as farmácias, desde todas as redes associadas à farmácia, à distribuidora. Aí, quando eu falo nessa indústria, eu estou falando de todo esse processo. Gente, olha só. A indústria farmacêutica, ela é a terceira maior força industrial do mundo. Gente, é uma potência. Por isso que às vezes nós nos questionamos alguns aspectos associados à indústria. Em que sentido? Por que é permitido isso? Por que tem medicamento similar? Por que ainda é permitido, por exemplo, a venda de bolacha, né, de biscoito na farmácia, sorvete, sandália? Farmácia não é um estabelecimento de saúde. Por que se vende isso? Porque, na verdade, gente, a indústria farmacêutica ela obtém lucro, ela quer lucro. Então, quanto mais produtos elas puder colocar ali, maior circulação de pessoas. Aí as pessoas entram para comprar um biscoito e já compram ali uma S, compra ali um Heparina, compra ali um Eno.
né? Então, assim, a indústria é muito forte. E aí ela sempre está patrocinando políticos, por exemplo, governos, para que os projetos de lei sempre tenham uma vantagem para o lado dela. Já que ela tem tanto dinheiro, ela consegue dar dinheiro, distribuir, entregar, outra palavra que seja, para que possa fazer essas políticas, esses projetos voltados para o benefício da indústria farmacêutica. Esse dado que eu trago para vocês, é um dado um pouco defasado, tá? É um dado um pouco defasado, contudo, reflete muito bem até hoje esse crescimento da indústria farmacêutica. Olha só, gente, em 2013, a indústria farmacêutica, gente, ela lucrou 58 bilhões sem desconto, tá? Esse é um valor sem desconto, basicamente bruto, tá? Comparado a 2017, esse valor, gente, está aí num aumento de 17%. Nesse sentido, agora vocês multiplicam, na verdade soma. 17% de 2013 para 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos por cento essa indústria lucrou? Principalmente, gente, esse ano. Olha só, enquanto várias empresas, várias indústrias de vários setores se tornaram um pouco menos competitivos, diminuíram os seus lucros ou perderam lucro por causa da pandemia, a indústria farmacêutica é uma dos setores que fez crescer exageradamente, tá? Exageradamente. Muitos medicamentos que não saía tão corriqueiro começou a sair. A gente ia na farmácia só para comprar produtos com medo de faltar, né? Quantas histórias saiu? Compra logo o medicamento, compra logo isso porque vai aumentar, porque vai sumir das prateleiras. E literalmente foi assim, tá? E a indústria farmacêutica, gente, ela vive nesse aspecto, né, de venda, de compra, de crescimento, até porque o faturamento das indústrias farmacêuticas, a tendência é só aumentar, tá? Os faturamentos cada vez mais é só aumentar e não diminuir, tá? Sempre fica naquele patamar de mais lucratividade do que perda. E aí eu trago para vocês uma das principais, as 20 maiores empresas da área de medicamentos que favorecem esses aspectos da venda de medicamento. E aí nós temos aí uma das principais conhecidas, Pfizer, Novartis, Sanofi, Merck, Roche, tá? Bayer. Então são Johnson Johnson. Lembrando, gente, que a indústria farmacêutica, quando a gente fala em indústria farmacêutica, não necessariamente elas têm que produzir somente medicamentos. Vamos pensar nos insumos aí, luva, máscara, algodão, lenços, então tem outros insumos, seringa, agulha, tá? Turma, eu não sei se vocês tinham conhecimento, né? Mas a gente quase não dava muita atenção para essa indústria farmacêutica chamada AstraZeneca, que é essa número 5 nesse ranking aí, que vocês estão observando no slide. AstraZeneca. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque a AstraZeneca, né, que é uma indústria suíça, uma indústria da Suíça, Reino Unido, ela é uma das empresas que está produzindo uma vacina para o Covid que está bem adiantado, que inclusive está sendo testado no Brasil, que é em parceria com algumas universidades, que é a famosa vacina da Universidade de Oxford, né, no Reino Unido, em Londres, que esses dias fez um anúncio que o teste da vacina ia parar, ia ser suspenso para eles reverem alguns protocolos e estudarem um efeito adverso grave que tinha acontecido com um paciente só, que, se eu não me falha a memória, já foi até dito, que é um tal de mielina transversal, mielinite. Sei que é uma inflamação na medula óssea, na medula espinhal, tá? E aí, por ser um efeito adverso grave, eles tiveram que entender, vão ter que entender, na verdade, se esse efeito adverso tem algum fator associado à vacina ou é uma característica do paciente. Até porque, gente, se for por causa da vacina,
como por ser um efeito adverso grave, dependendo da porcentagem que pode ocorrer na população, essa vacina ela vai ter que parar de ser estudada ou não vai ser produzida. Mas vamos esperar aí, porque como é uma das vacinas mais adiantadas, que esse efeito adverso que aconteceu não esteja relacionado basicamente à vacina, mas que seja uma característica do indivíduo, tá? O nome do efeito adverso, gente, é mielinite transversa, isso, mielinite transversa, que é uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal. E, ainda nesse contexto, trago para vocês alguns pontos importantes sobre a indústria. Na minha aula presencial, né, eu acabo brincando muito sobre alguns aspectos associados a isso, e turma, possivelmente iria dizer para vocês que se por acaso eu tivesse $1 bilhão, olha só, $1 bilhão que seria dado para vocês montarem uma indústria farmacêutica. Vocês conseguiriam montar essa indústria? Vocês conseguiriam ser competitivo no mercado? O que é que acontece? Olha só, pode até ser que vocês consigam montar uma indústria, porque é muito dinheiro, tudo. Gente, mas vocês não têm ideia o quanto que é competitivo esse setor da indústria, que é esse setor que é a indústria farmacêutica, tá? O que é que acontece? Hoje, basicamente, gente, o setor farmacêutico, ele cresce muito. Por ele crescer muito ao ano, consequentemente, as indústrias elas começam a ser muito mais arrojadas, mais competitiva e dificulta a entrada de novas empresas, de novos laboratórios nos mercados, que ele já monopoliza ou oligopoliza. Quando nós pensamos nessa questão de monopolizado e oligopolizado, eu gosto muito de dar um exemplo do grupo Mateus, né? Supermercado Mateus. Se vocês observarem, gente, basicamente no Maranhão, em São Luís, na verdade no Maranhão, nas principais cidades, quem monopoliza o processo de supermercado, de rede de supermercado, é o Grupo Mateus. E ele tem algumas vertentes. E além de ele monopolizar, ele oligopoliza. Em que sentido? Ele tem várias outras empresas dentro do grupo, como, por exemplo, o Caminho, né? O Mateus, além de monopolizar todo o sistema, ele acaba criando novas marcas e inclui essas marcas dentro do seu setor, dentro da sua grande empresa. Então acontece isso. Muitas vezes a gente vê a Merck, a Ache, a Medley, a EMS, a MS ou EMS. O que é que acontece? Muitas vezes são indústrias com nomes, mas essas indústrias estão dentro de um outro grupo maior que comanda todas essas empresas, tá? E isso, gente, por um lado, é muito ruim, tá? Porque quando se fala que é muito ruim, isso acaba dificultando o processo de compra pela população, porque eles podem colocar o valor que eles querem. Olha só, gente, eu particularmente, enquanto profissional, enquanto pessoa e cliente de redes de farmácia, por exemplo, eu fico feliz quando no Maranhão, em São Luís, vai entrando novas redes, porque quando entra-se mais redes, e principalmente quando é rede, principalmente da região sul ou sudeste do país, parece que dá uma modificada em todo o perfil das outras redes que já tem, por exemplo, em São Luís. E eu sou muito claro em relação a isso, porque se vocês observarem, antes da Drogazil ter vindo para São Luís, as outras redes elas tinham um perfil de atendimento. Depois que a Drogazil veio com seu perfil de atendimento sulista, as outras redes, como Principal, Pague Menos, Extra Farma, Globo, tiveram que modificar aí o seu perfil de atendimento, seguir um patamar diferenciado, porque a Drogazil estava pegando muito o campo dessas outras redes. Outro exemplo, gente, é porque quando vai entrando rede, vai entrando mais empresa, a gente tem um poder de competição no mercado. Então, eu tenho um poder de barganha, eu posso escolher qual eu vou comprar. E, geralmente,
quando você escolhe determinado rede de farmácia para você comprar os seus produtos, tem alguns fatores que é muito importante, como, por exemplo, atendimento, como, por exemplo, valor. Isso a gente não pode esquecer que o valor é primordial também, tá? E, recentemente, né, que, pelo menos que eu saiba, que eu vi, tem aí a Ultra Popular, né, que está entrando com tudo aí em São Luís, se eu não me engano, já tem 3 ou 4 lojas, e faz aquele show e chama. Nesse sentido, gente, isso faz com que o mercado seja mais competitivo e a gente tenha maior possibilidades, tá? E mas mesmo assim, turma, mesmo que tenha toda essa competição, essas farmácias ainda lucram muito, né? Só para vocês terem ideia, uma vez me comentaram que aquela farmácia, se não me engano, é a Extra Farma do Shopping da ilha. Por mês, o seu faturamento é 1,5 milhão. É muito dinheiro, tá? Literalmente é muito dinheiro. Aí isso vai depender da localização, da farmácia e da rede, enfim. Gente, só um momento, só para pegar uma água aqui, tá? Então, turma, voltando. É importante nós compreendermos que, apesar dessas indústrias farmacêuticas ela ter essa característica de oligopolizar, monopolizar, isso não envolve somente nos seus países de origem, da sua sede. Isso acontece em outros países também. As suas, as suas, as suas ramificações acabam indo para outros países. Mas é importante nós compreender, por exemplo, as empresas líderes associadas ao setor farmacêutico, elas são sediadas principalmente nos Estados Unidos e Europa. Mas lógico, apesar de ter subsidiários presentes em inúmeros países, mas lógico, turma, eu acredito que não tem nem explicação, assim, o porquê de eu explicar para vocês o motivo, né, dessas indústrias estarem basicamente nos Estados Unidos e Europa. Simplesmente porque países subdesenvolvidos, continente subdesenvolvido, onde tem mão de obra qualificada, onde tem recursos de financeiros, incentivos políticos, fiscais, tem material de ponta, equipamentos muito sofisticados, domínio de tecnologia, que infelizmente, por exemplo, quando nós pensamos no Brasil, América do Sul, basicamente a gente não tem indústria farmacêutica própria da América do Sul. Nós temos o quê? As subsidiárias que vêm dos Estados Unidos e da Europa, mas não é literalmente a sede aqui. Aí eu trago para vocês o que eu comentei anteriormente sobre a localização das indústrias farmacêuticas, né? Nós temos aqui basicamente as 10 principais, e se vocês observarem aí, Pfizer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca, Johnson Johnson, Merck, todos basicamente são localizados ou nos Estados Unidos ou na Europa, né? Reino Unido, Suíça, França, Alemanha, tá? E
Qual é aí esse fator econômico, por exemplo, no Brasil, uma grande importância? Está associado, gente, no Brasil, está associado ao crescimento contínuo, né? Quando nós pensamos nesse crescimento contínuo, isso é muito bem visível pela gente. Nós sabemos o quanto que o setor farmacêutico ele ganha, tem uma rentabilidade muito grande, tá? E nesse sentido, turma, só para vocês terem ideia, é notório pela quantidade de farmácia, principalmente quando ela é uma próxima da outra. Vou dar um exemplo para vocês de duas redes de Imperatriz, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha em uma rede que é a Ultra Popular, a Imperatriz, e uma outra que é a Reina Fá. Reina Fá, que, se não me falha a memória, é do Pará, essa Reina Fá, que parece que um dos donos era da Big Ben, alguma coisa assim. Mas ela trabalha basicamente nas duas, ou ela trabalhava em uma, depois foi para outra, e é uma colada na outra em um bairro lá em Imperatriz. Aí ela foi comentar comigo, Wellison, uma vende por mês em torno de 500 mil reais. E a outra já está vendendo 100 mil reais por mês em 2 meses já de fixação. Gente, olha só a quantidade do valor que essas farmácias vendem, mesmo estando uma colada na outra. Só para vocês terem ideia, o motivo dessas redes estar se expandindo, de pessoas cada vez mais migrando para essas áreas, porque literalmente ainda é muito vantajoso. E nós podemos observar, gente, as principais indústrias, né, que mais vendem, os laboratórios que mais vendem no Brasil. E isso também é muito notório a observação, principalmente quem já trabalha na área, percebe quais são os laboratórios que mais saem. Esses laboratórios que mais vendem têm alguns fatores associados a essas vendas. Em que sentido? Um dos motivos é porque é os laboratórios que mais têm marca, é o que mais tem número de substância, é o que mais tem genérico, tá? É um dos fatores. O outro está associado à qualidade, porque o cliente, a maioria das vezes, ele consegue perceber quando um laboratório ele tem menos ou mais qualidade. Um terceiro fator é o valor, é o preço associado, e um outro fator, óbvio, gente, o marketing. O marketing ele é muito importante nesse aspecto aí de destacar esse laboratório. Olha aí nesse ranking de 2008, que também é ultrapassada essa informação, mas não deve ter mudado assim muito, né? É tanto que quando nós chegamos nas farmácias, dependendo da farmácia, a gente já percebe logo que naquela farmácia tem muitos medicamentos da Medley, muito medicamento da EMS, da ASH, tudo dependendo da cor das caixas, né? Mas os principais é EMS, Medley, ASH, 9, Eurofarma, tá? São os principais associados. Gente, vocês como futuros farmacêuticos, deixa eu dar uma dica para vocês. O quanto que é importante, viu? O quanto que é importante, por exemplo, essa área de logística farmacêutica, essa área de marketing farmacêutico, de gestão de farmácia mesmo. É uma área que está em expansão e se paga muito bem, porque hoje essas marcas, essas empresas, para literalmente ganhar dinheiro, elas precisam ter um marketing arrojado, tem que ter um destaque. E farmacêuticos que têm esse conhecimento, têm esse perfil, acaba sendo muito bem-vindo para essas indústrias. Então, é tanto que eu vejo alguns seletivos, alguns contratos farmacêuticos na área de logística, de qualidade, de 6, 7 mil reais, tá? Então já vão pensando aí na possibilidade de uma especialização nessa área. E mostro aqui para vocês os medicamentos que mais vendem no Brasil, tá? Turma, na verdade, não é só os que mais vendem no Brasil. Esses medicamentos aqui são os que mais são vendidos em todo o mundo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês em que sentido? Olha só, quando nós pensamos nesses medicamentos que tem aqui nessa lista, né, os 20 mais, nós temos aí Dorflex, Cialis, Crestor, Neosaldina, Lipitor, Giovanni, Nexo, Tilenol, Viagra. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem
e entenda o que essa tabela nos mostra. Gente, essa tabela nos mostra o seguinte, que os medicamentos que são mais prescritos, que são mais vendidos, são medicamentos que são utilizados para dor, ou em outras palavras, anti-inflamatório, e os medicamentos principalmente para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. O que acontece? Em relação à dor, gente, a dor é um sintoma que foi, sem dúvida, o primeiro sintoma que fez com que os nossos antepassados buscassem uma solução para esse problema. Nós ainda ficamos com febre, com diarreia, fadigado, nós suportamos, mas a dor, basicamente, a gente não consegue suportar. E aí, nesse contexto, justifica, por exemplo, o Dorflex ser um dos mais vendidos. Inclusive, Tom, se nós estivéssemos em sala de aula e a sala de aula estivesse lotada, eu pedisse para alguém me entregar um Dorflex, você pode ter certeza que várias pessoas iriam tirar da bolsa o Dorflex. Por quê? Porque literalmente a gente não consegue e não toleramos sentir dor, tá? O que mais? E aí, gente, a indústria farmacêutica, ela sabe quais são as classes farmacológicas de medicamentos que elas têm que dar prioridade nas suas pesquisas, nos seus estudos, no seu desenvolvimento, porque ela tem que priorizar aquilo que vai dar dinheiro. Por isso que medicamentos que são utilizados para o tratamento de diabetes e hipertensão, basicamente todo ano é lançado pelo menos um. Por que é lançado? Porque sabe que é uma nova droga, que essa droga pode ter um efeito melhor do que a anterior, e isso vai fazendo com que vire uma rotina e tenha um poder de competição no mercado, tenha mais indicação, mais prescrição e mais dinheiro. Gente, por exemplo, o Diovan, né, uma das substâncias básicas do Diovan é a valsartana, que pertence à classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, que são chamados BRAS. Tá? A losartana, de modo geral, tanto a losartana como a valsartana, que pertence a essa classe, a losartana é tão boa quanto a valsartana. Lógico que a valsartana é um pouco ainda melhor, mas basicamente tem quase o mesmo perfil. Mas quando foi lançado o Diovan, quando foi lançado o valsartana turma, até hoje, basicamente, é um dos fármacos mais indicados. Tanto que a losartana deu um tempo e vem a ascensão aí a valsartana, tá? Mas por quê? Um dos fatores não é que ela é 1000 vezes melhor, muito melhor do que a losartana, não. Mas tem a ver com marketing, representação, tá? Uma nova possibilidade da substância diminuir alguns efeitos, apesar do Diovan levar muitos efeitos adversos, tá, turma? Já foi comprovado, relatado, e um dos efeitos adversos, muito comum do Diovan, é dores articulares, joelho inchado, tá? E aí nós temos, por exemplo, gente, dentro dos analgésicos, Dorflex, Tilenol, tá? Em relação, por exemplo, aos fármacos utilizados para doenças, né, crônicas, nós temos aí o Diovan, omeprazol, que é muito utilizado para úlcera e gastrite. Geralmente uma pessoa que tem úlcera e gastrite, pode até fazer o tratamento, mas se não mudar o estilo de vida, alimentação e etc e tal, vai voltar tudo de novo. Então é muito comum que as pessoas, quando começam a desenvolver gastrite e úlcera, passam a vida toda entre indo e voltando com a doença, porque não se muda totalmente. E eu quero chamar a atenção de vocês, gente, para o fármaco 18, para o medicamento, que é o Rivotril, que tem como fármaco o clonazepam, princípio ativo clonazepam. Gente, essa tabela ela deve ter mudado em alguns aspectos. E, sem dúvida, uma das classes que mais entraram aqui foi medicamentos usados para transtornos mentais. Ansiedade, depressão, distúrbio bipolar, esquizofrenia e outros, tá? Porque nós estamos, os transtornos mentais são são doenças do século. Depressão é a doença do século XXI, tá? Então, nós já temos aí também muitos fármacos específicos voltados para essa área. E aí, eu quero que vocês também observem essa tabela e vejam se vocês encontram, por exemplo, medicamento utilizado para o tratamento de verminoses. Vocês não encontram.
Tá? Sabe por que os medicamentos para verme não estão dentro dos medicamentos mais vendidos? Primeira coisa, verme, gente, basicamente são doenças verminosas, são doenças de países subdesenvolvidos, não são de países desenvolvidos, tá? Como a Europa, os Estados Unidos, o Canadá. E diante disso, a indústria ela não tem interesse, até porque não tem lucratividade. É melhor investir em medicamentos que a pessoa tem que comprar todo mês do que investir em medicamento que não vai ter uma saída no mercado tão fácil. Até porque ninguém, teoricamente, gente, ninguém, como se diz, ninguém toma medicamento de verme todo mês, mas as pessoas literalmente tomam, quem é hipertenso, diabético, tem síndrome nefrótica, síndrome metabólica, basicamente todo dia tem que tomar um medicamento e de 15 em 15 dias ou de mês em mês está comprando medicamento. Por isso que é muito mais vantajoso para a indústria farmacêutica investir nessas classes farmacológicas que eu comentei para vocês, em vez de investir literalmente em medicamentos que não tenha tanta rentabilidade ou que não tenha tanta saída. É por isso que lá nas nossas últimas aulas, quando eu for falar sobre desenvolvimento, quando eu for falar sobre patente, eu quero que vocês entendam, gente, que as doenças raras, né, quando eu falo doenças raras, é porque é uma doença que aparece uma vez em 1 milhão de pessoas, por exemplo, são doenças muito complicadas para ter medicamento para tratar. Por quê? Não é vantajoso para a indústria produzir um medicamento que somente poucas pessoas vão ter aquela doença, porque não vai ter saída, não vai ter lucratividade. Gente, e para desenvolver o medicamento, a indústria gasta muito dinheiro. Tem medicamento, gente, que demora, por exemplo, tem vacina. Se eu não me falha a memória, a vacina do sarampo demorou em torno de 10 a 15 anos para ficar pronta. Ou seja, se demorou 10 a 15 anos, olha a quantidade de bilhões de dólares que já foi gasto para quê? Para aquele medicamento ser bom para uma doença, mas para quase ninguém ter. Então, é muito complicado, tá? E a indústria, ela pensa em todos esses fatores. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, até que não. Certo. Turma, como ainda precisa muita gente estar entrando na aula, não sei o que está acontecendo,